Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse grito de alerta, um movimento criado pelo Clã da Negritude, né? E o objetivo desse projeto desenvolvido pelo Clã é dar voz e oportunidade a toda a população negra, né? Debatendo sobre os problemas não somente sociais, mas também da própria classe advocatícia, sobretudo da população negra também, mas como também não somos apenas fechados com relação a essa questão racial, reconhecendo outras dificuldades que envolvem a problemática social e profissional, temos também outros temas a serem abordados. Hoje, no grito de alerta de hoje, nós teremos a participação de doutora Jaqueline Jesus. Doutora Jaqueline Jesus, que é jovem advogada, compliance officer, boas estratégias, secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santo Amaro, coordenadora do Núcleo de Direito Antidiscriminatório da Comissão da Jovem Advocacia de São Paulo, pós-graduada em Direito Antidiscriminatório pela Damásio, pós-graduanda em Direito e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito e em Direito Contratual e Responsabilidade Civil pela Legale. Doutora Jaqueline Jesus, muito boa noite, seja muito bem-vinda. O tema que vai ser abordado hoje envolve de sumo interesse a jovem advocacia, né? O tema é os desafios da advocacia para jovens advogados. Como se destacar em um mercado competitivo? Em princípio, eu já penso logo que essa classe, né, de jovens advogados deve encarar uma série de problemas quando a gente é lançado, né, no mercado de trabalho, deve envolver a questão da pouca experiência, a altíssima concorrência, que a gente sabe que tem já na própria advocacia, né? As dificuldades financeiras, né? Porque muitas vezes o jovem advogado não tem aquele suporte financeiro, posicionamento no mercado de trabalho, rede de relacionamentos. E eu tenho plena convicção de que a doutora Jaqueline vai tirar todas essas dúvidas, esclarecer, dar uma luz para todos esses advogados que estão iniciando a carreira, para que assim possam lograr êxito nessa grande missão, nessa jornada. Doutora Jaqueline Jesus, boa noite mais uma vez. Seja muito bem-vinda ao Clã da Negritude, ao Grito de Alerta, e deixo a palavra com você. Boa noite, gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui e de poder passar um pouquinho do meu conhecimento, né? Dividir e que a gente possa criar jovens advogados que estejam muito mais preparados para tá de plena convicção no mercado, nesse mercado, que é um mercado extremamente competitivo, que é o mercado jurídico. A gente pensa em quantos aprovados a gente tem por edições do exame da ordem? Será que o mercado jurídico consegue absorver tudo? Então, é um pouquinho que a gente vai discutir e tirar muitas questões. Eu preciso já abrir um escritório físico, eu preciso comprar um sistema, como que eu começo? Então, calma, a gente vai conversar de forma tranquila e trazer principalmente os principais tópicos, que às vezes é muito fácil para a gente começar a iniciar uma carreira muito competente, sendo jovem advogado, recém-formado, e às vezes até uma pessoa que está em transição de carreira, por que não? Né? Começou com uma área, agora eu quero ir para outra, como que eu posso iniciar de forma diferente? Né? Hoje o mercado jurídico, ele é abrangente, ele é amplo, mas às vezes cai nas mesmas áreas, né? Às vezes, eu vou ficar ali no trabalhista, vou pegar ali um civil, fazer um família, mas como é que a gente pode mudar? Às vezes, mesmo nas áreas mais tradicionais, a gente consegue ir mudando, né? E aí, é toda essa transformação que eu preparei para trazer aqui para vocês, e foi uma pauta assim, totalmente especial, é uma área que eu gosto muito de realmente trabalhar os mercados. Eu trabalho com a área de compliance e com a área de aplicações de práticas de ESG, então já é uma prática diferenciada, e que eu sinto falta de ter pessoas na minha área, de ter jovens advogados, de ter principalmente pessoas pretas, que é muito difícil, a gente vai em reuniões, eu sou a única, ou muitas vezes eu chego em reuniões e se perguntam, cadê a Jaqueline? A Jaqueline sou eu, não sou secretária, recepcionista. Então, a gente precisa trazer esses jovens para essa área. Então, para a gente começar com o pé direito,
O mercado é competitivo, mas o que é o mercado, né? A gente precisa conhecer o mercado. Para a gente se destacar em qualquer coisa, a gente precisa conhecer aquilo muito bem. Então, o jovem advogado, às vezes, antes mesmo de sair da faculdade, ele precisa conhecer o mercado que ele vai atuar. O que ele quer? Ele quer prestar um concurso? Qual que vai ser a linha temporal para ele prestar esse concurso? Concurso, a gente sabe que estuda a longo prazo, né? Não vou estudar 6 meses para magistratura e vou passar no próximo concurso. Eu quero ter o meu próprio escritório. Então, como que funciona ter o seu próprio escritório? Você vai ser autônomo? Você vai pensar em redes sociais para marketing? Você vai estar, o seu marketing vai estar alinhado com as regras de ética da OAB? Eu quero ser associado. Qual o conhecimento que você tem para ser associado? Né? Quando a gente pensa numa organização no mercado, são muitos nuances que a gente precisa pensar. E quando a gente pensa em nichos de atuação, nas demandas, nas oportunidades que existem, a gente precisa se diferenciar. A gente não pode estar ali no meio, eu me formei junto com todo mundo, eu fiz a pós que também todo mundo está fazendo. Então, a gente sempre precisa, mesmo nos tradicionais, ter algumas mudanças. E a advocacia sendo uma área extremamente ampla, a gente precisa pensar nesses nichos específicos. E eu trouxe algumas ideias de nichos que estão bombando por aí. Direito digital. Todo mundo está falando de direito digital, a parte de LGPD, a gente vai pensar no avanço da tecnologia. E como que a gente vai lidar com o chat GPT? A Apple proibiu de usar dentro da empresa. As faculdades, como que elas estão lidando com isso? E o direito? Ele consegue descrever uma peça ali? Ele consegue fazer a organização de fatos? Se a gente pensa que a prova da ordem ainda é uma prova manuscrita, a gente está numa inteligência artificial que já faz muito coisa sozinha, já cria perguntas, já cria textos. Como que a gente vai regulamentar isso? Até que ponto a gente vai conseguir proibir a inteligência artificial? Né? Até que ponto a gente consegue fazer a organização de dados? Como a LGPD consegue proteger os nossos dados? Então, a gente envolve muitas coisas. Então, o direito digital, ele envolve privacidade, as proteções de dados, crimes digitais, e-commerce. O e-commerce ainda vai para o direito do consumidor, entre outras coisas. Vamos pensar em direito digital. Hoje teve a grande notícia de um aplicativo, que era um jogo, que faz alusão a um simulador de escravidão. Como que o direito digital vai conseguir lidar com isso? É um jogo que teve mais de 1.000 downloads, inúmeros comentários, é um jogo que induz a escravidão, que é um jogo em 4 estrelas, as pessoas votavam e é um jogo super recomendado. Como que o direito digital vai cuidar disso? Qual é o ponto? É um crime virtual? É a privacidade? Como esses dados? Como a gente vai identificar quem criou esse jogo? Como que a gente vai pedir para a Google retirar essa informação do ar? E os jogos que estavam acontecendo no meio da internet, mas em plataformas paralelas? Então, o direito digital ele consegue avançar nesses aspectos. Outro ponto, direito da sustentabilidade. Indo para práticas de ESG, né? Ou ASG, depende o ISD é americanizado, então a gente vem para o ASG, que é totalmente brasileiro. Então, quando a gente pensa em direito da sustentabilidade, a gente consegue pensar no nicho que está ganhando um grande destaque, que é envolver a proteção do meio ambiente, toda a eficiência energética, as energias renováveis, a responsabilidade social e ambiental. Como é que aquela empresa que mexe com químicos é feito os descartes? Como que é feita a legislação ambiental daquele estado, daquela região? Eu preciso descartar esse material, mas de que forma? É as leis que envolvem as empresas que são internacionais. Às vezes a legislação que ela vai usar vai ser uma legislação externa, e como que o direito ambiental ela é cruzado em relação a isso. Então, o direito da sustentabilidade, o direito ambiental vai estar muito envolvido. Se pensarmos em grandes organizações que precisam, por exemplo, a Petrobras. Ela mexe com químicos, que é o petróleo, e aí a gente precisa dar uma organizada. Como que a gente vai organizar toda a sustentabilidade? A gente precisa ter leis que façam essa organização.
E quantos advogados que mexem com o direito da sustentabilidade a gente conhece? A gente já vai puxando para nichos que não tem tantas pessoas. Direito da saúde, né? Pulando para o direito médico e da saúde, com a pandemia da Covid-19, quantas pessoas eles ficavam internadas, precisavam de transferências? E precisaria conhecer todo um sistema, as leis, como que funciona o SUS, regularização de medicamento, responsabilidade civil de médicos, hospitais, planos de saúde. Então, são áreas que é um pouco mais conhecida, direito médico e direito da saúde, mas que ainda a regulamentação demora um pouco de as pessoas saberem, porque não estuda, não existe essa matéria na faculdade, às vezes sai, vai descobrindo, porque pega um caso ali, às vezes, infelizmente, algum parente morre na fila do SUS, na espera de um medicamento, talvez um erro médico, uma negligência, que é aí que ela vai buscando saber. Mas é uma área até pouco tempo muito desconhecida. E com a Covid, com a pandemia, veio com muita força para cima da gente, né? O direito imobiliário, eu acho um ponto bem interessante que eu sempre trago e as pessoas ficam, nossa, mas é uma coisa tão antiga. Mas é uma grande demanda que, se você pensar em imóveis comerciais, por exemplo, os coworkings, por exemplo. Como que a gente vai regulamentar se é um grande espaço, mas dentro desse espaço tem outros espaços que as outras empresas também estão utilizando e que fazem ali como sua sede? Como você faz a regulamentação do mercado de locação? E as startups que estão no setor imobiliário? E as empresas que alugam seus espaços somente para endereço comercial? O direito imobiliário precisa estar regulamentando isso. E os apartamentos que ficam em área protegida? Temos em algumas regiões do Brasil que a pessoa ela tem só a posse, ela não tem a propriedade, porque a propriedade ela é do Estado, aquela área protegida. Como que o direito imobiliário pode proteger? Então, é uma área que já é conhecida, mas podemos adicionar pequenas doses de modernidade, de chegar e falar, olha, eu sou especialista em crescimento das startups de setor imobiliário. Startup já é um outro setor que está em grande alta, né? As pessoas sempre estão procurando as oportunidades da criação de startups e também precisam da regulamentação, desde a criação até a finalização de um projeto de uma startup. Outro ponto que eu acho muito interessante, que eu vejo uma demanda alta, é a propriedade intelectual. E a valorização da criatividade das pessoas, da inovação. E tem ganhado uma grande importância, que é a proteção das patentes, proteção das ideias, proteção dos direitos autorais, marcas registradas. Às vezes a pessoa teve tanta luta para montar aquela marca, mas ela quer proteger. E quem vai proteger? Quem vai conhecer as leis de direito da propriedade intelectual? E olha que a propriedade intelectual com o direito digital, elas estão andando muito próximas. Então, é um outro nicho que as pessoas às vezes não pensam, não é muito conhecido. Então, propriedade intelectual já é um bom ponto para se conhecer. Então, direitos autorais, você pode pensar em direitos autorais musicais. Você criou uma canção, fez uma composição. Direitos autorais literários. Às vezes você escreve algum texto no LinkedIn e aquilo vai crescendo e você vai tomando forma. Quem sabe você consegue criar aquilo como um escritor, você acaba conhecendo. E como que funciona essa proteção? E se você posta e começa cada um pegar o texto e fala que é meu o texto? Então, a questão de proteger. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar em propriedade intelectual, em direito digital. Alguém já pensou em demandas que influencers precisam? Porque influencers, eles têm contratos, eles estão na mídia, eles sofrem haters, então são crime, então muitas vezes eles podem receber ameaça. Como que funciona? Quais são as demandas que os influencers precisam? São contratos digitais? O objeto do contrato é stories? É vídeos? Como que você vai fazer isso? É por tempo de story? É por tempo de publicação? Se pensar, story some depois de 24 horas.
como que ficou o seu contrato? Porque o seu objeto, ele expira depois de 24 horas. Como que você vai fazer com isso depois? Então, eu acho que é uma outra oportunidade, a questão desses contratos um pouco mais delicados, que é a área de influencers. E uma área que eu falo que o pessoal na faculdade já não gosta muito, que é tributário empresarial, o pessoal já dá uma fugida, fala é muito difícil, empresa SA, EIRELI, limitada, é muita coisa, mas, gente, é uma mina de ouro, porque tem pouca gente que se interessa, e quem se interessa tem destaque. A gente pode pensar, ai, mas eu não quero ficar ali fazendo abertura de empresa, isso e aquilo. É um nicho tradicional? É, há muito tempo. Direito empresarial faz muito tempo, mas do mesmo tempo que a sociedade muda, os negócios também estão mudando. Então a gente pensa, voltando nas startups, a gente pensa na internacionalização das empresas, regulamentação dos mercados de capital. Vai chegar uma empresa que ali ela vai crescer tanto que ela vai querer entrar no mercado de capital, vai querer ali entrar no banco, na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, cresceu, internacionalizou, vamos mandar para a Bolsa de Valores de Nova York. E como funciona? A IPO, que é essa questão de subir uma empresa no mercado de capitais, você pode pedir até 3% da IPO. Imagina se você pega uma empresa onde a IPO dela é de 1 bilhão e você vai pedir de honorários 3% de 1 bilhão. Né? Eu pegaria uma IPO, nunca mais precisava trabalhar. Ia subir. Então, são nichos que muita gente não conhece. Então, promissor, de fato, muito promissor. Ao tempo que a doutora colocava aqui essas opções, eu estava aqui me recordando da situação agora, dos debates que a gente está tendo, né, amplamente colocado muito pela imprensa, e que, ao meu ver, também será um outro nicho. E a doutora pode explorar muito bem sobre essas questões. Eu me refiro à responsabilidade, por exemplo, das plataformas, né, diante dessas situações que a gente vem acompanhando, né, da legalização desse mundo virtual, de como pode ser imputado, né, das cobranças que podem ser feitas, doutora. É um nicho também de mercado, essa questão da responsabilidade, de atuar, de exigir uma punição, uma reparação, porque atualmente no cenário que a gente tem, é meio que aí tentam fazer da internet, né, um cenário sem lei, né? As redes sociais, né, sobretudo do grupo Meta, que a gente sabe muito bem que vem se destacando, elas querem ser isentas dessas responsabilidades, né? Não querem ter compromisso com relação à produção das provas, muitas vezes o judiciário que tem que intervir nessa situação de forma mais dura, né, punindo desde o encerramento, né, ou a suspensão das atividades, melhor dizendo, por um determinado período, acumulado com o pagamento de multas. Eu queria saber se a doutora tem alguma coisa mais também a colocar com relação a essas situações também, se é um campo promissor também. sim, é um campo muito promissor. Se a gente pensar e voltar a isso, por exemplo, essas empresas são normalmente empresas de padrão, que elas conseguem transformar a gente como indivíduo e usuário a nada. A gente não tem acesso, a gente não tem conhecimento técnico de como funciona o algoritmo. Então, a gente já fica ali de uma forma vulnerável que a gente realmente vai precisar de uma assistência. E se a gente pensar nessas empresas que precisam de conhecimento de todas essas plataformas para repassar o custo, a gente pode pensar em práticas de ESG, que é o E, né? Que no Brasil é ASG ou ASG, que seria o A de ambiental, o S de social e o G de governança. E a gente vai puxando pelo social, né? Como é que essa empresa, que muitas vezes ela oprime o próprio usuário, ela consegue ter uma nacionalização e uma forma que as empresas consigam serem conhecidas. E hoje, essas empresas, quanto mais conhecimento elas tiverem, mais divulgação e de forma positiva, maior o dinheiro que ela vai gerar. Porque aí vai ter mais usuários, os usuários vão gastar nessa plataforma, e assim elas vão gerando, e assim que vai girando a roda.
Então, se você pensar nesse nicho, que é realmente de emplacar redes sociais e fazer toda essa proteção, e a gente entra, por exemplo, na LGPD. Se a gente tem lá uma questão de um vazamento de dados, como tem há um tempo atrás, teve muita moda de uns joguinhos que tinham no Facebook. E o joguinho, você colocava lá que você aceitava os termos, você nem lia os termos, e passava, e aí ele pegava sua foto, dados, data de nascimento, e-mail, telefone, e você começava a receber um monte de propaganda e você nem fazia ideia de onde aquilo estava chegando. Então, hoje a LGPD, o direito digital, incluindo as redes sociais, e redes sociais de uma forma geral. Então, nós temos Instagram, WhatsApp, Facebook e o TikTok. Se você pensar, quantas pessoas também trabalham, porque são influencers, então a gente precisa dessa proteção, e de que são usuários, que são pessoas que elas não têm conhecimento técnico. Né? Você pensa que no meio de um joguinho eles colocam os termos de uso de páginas e páginas, é óbvio que não vai utilizar. Né? São redes sociais que elas não têm, por exemplo, a proteção para saber qual é a idade do usuário ali, porque é muito fácil você criar uma conta e você mentir a idade. Perfeito. Eu estava me recordando aqui de uma situação que eu tive o dissabor de vivenciar isso, que foi uma conta minha, a minha conta profissional do Instagram foi hackeada. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, foi a dificuldade para poder recuperar essa conta, sabe? Eu passei aproximadamente 30 dias para poder recuperar essa conta. E aí eu ficava pensando, poxa, imagine, tudo bem, eu faço o meu trabalho, né, um trabalho mais social, informativo, de conscientização, mas eu fiquei imaginando, imagine uma pessoa que trabalha, mesmo que ganha a vida com uma rede social, né? A dificuldade que ela teria, porque ela estaria sendo lesada. E aí você tenta buscar os mecanismos que são oferecidos ali naquela oportunidade pela rede social para você tentar recuperar sua conta e você não consegue. E ninguém não tem um atendimento pessoal, é tudo feito de forma automatizada, vem respostas de e-mails ali que acabam voltando para outra etapa que você já tinha passado anteriormente, e pede foto, e nada dava certo. Né? E eu fiquei justamente pensando nessa situação, o quanto há necessidade de ser melhorada essa prestação de serviço, porque não se trata meramente hoje em dia de uma rede social de comunicação, de amizade, mas se tornou definitivamente um negócio jurídico. Né? Tanto que há pagamento, né? Hoje em dia eles fazem pagamento de retorno de valores para as pessoas que fazem a prestação, utilizam daquele perfil dele como conta comercial e tudo. Haveria também uma possibilidade de trabalhar dentro desse contexto, como seria a atuação também nessa mesma dinâmica mesmo? A gente conseguiria puxar, por exemplo, direito do consumidor. Você não conseguiu recuperar sua conta, eu estou perdendo dinheiro. Né? Então, a gente consegue puxar para o direito do consumidor. Muitas vezes, a gente puxa também para as operadoras, que do nada você perde o seu sinal, você não consegue fazer ligação, você não consegue ter internet, e simplesmente eles nunca dão retorno. A gente pode colocar o direito do consumidor ali, e trazendo várias dessas vertentes. E é realmente muito complicado, porque às vezes esse vazamento de dados que auxilia uma conta a ser hackeada, né? A gente usa como uma ferramenta profissional. Muitas vezes a gente está conversando com jovens advogados e eles falam, eu acabei de criar meu Instagram profissional. Antes de qualquer coisa, que antes, eu vou criar site, fazer cartão de visita, hoje eu criei o meu Instagram profissional. Imagina quando você chega numa quantidade X de pessoas que você quis e você está conseguindo ali fazer o algoritmo trabalhar por você também, sua conta é hackeada e você não consegue. Né? E todo aquele prejuízo que você teve, e tudo que você criou. Né? Então, hoje, essas áreas, por mais tradicionais que elas estejam também, né? Se a gente pegar direito do trabalho, direito do consumidor, direito civil, a gente consegue puxar para áreas que estão atuais. Então, por exemplo, nesse caso, a gente conseguiria puxar, por exemplo, o direito do consumidor. Você é um consumidor daquela rede social, daquela operadora, e você se vê perdido porque muitas vezes o atendimento é robotizado,
você só fica naquelas opções, e se não é aquelas opções, você não consegue passar, até você conseguir chegar no atendente, e muitas vezes são áreas tão robotizadas que quando chega na atendente com aquele determinado problema, a pobre atendente também não consegue resolver, porque ela é treinada para aquilo, assim, muito, muito complexo de tal ponto, porque tudo é uma coisa mais robotizada. Então, muitas vezes a gente precisa chegar em vias judiciais. E há esse grande ponto de, o Brasil é um grande litigante. Teve uma pesquisa, se eu não me engano, que o brasileiro é uma população que suporta, ou suportaria, R$ 2.000 de prejuízo para não precisar entrar no judiciário. R$ 2.000 de prejuízo. Se você pensar, não é o brasileiro que é um grande litigante, é porque tem uma hora que não dá mais, você vai ficar à mercê. E se você pegar quem são os grandes litigantes do Brasil, é o próprio Estado e os bancos. Então, né, a gente pensa que o brasileiro, coitado, ele acaba suportando bastante coisa só para não precisar entrar na justiça. E quando ele entra, muitas vezes não tem o princípio da celeridade, que eu falo que é um princípio fantasma, porque tudo demora demais, e aí acaba que ele vai seguindo, e muitas vezes ele desiste na metade do caminho e fala, não vou ter essa reparação. Mas é muito importante seguir para que a gente consiga ter, primeiro, decisões em conformidade e que a empresa veja que quando ela vai estar sendo punida com multas, com decisões que elas vão precisar pagar, talvez, e é só talvez, ela consiga se ajustar ao sistema, né? Então, se as contas estão sendo hackeadas, qual que foi o ponto de vazamento? Porque para ele conseguir hackear o seu algoritmo, hackear a sua conta, ele precisou ter alguma base de saída e entrada para dentro daquela conta. Qual foi? O que vazou? Vazou o número de celular? Vazou o e-mail e a senha? Mas por qual dispositivo? Foi o celular que acabou entrando algum vírus? Foi a plataforma que de alguma forma disponibilizou e ficou os dados visíveis? Alguém tem que explicar. Então, a gente consegue jogar ali responsabilidade civil, direito do consumidor, direito digital, LGPD, e as empresas se preocuparem da reputação que ela tem, porque empresas que perdem a sua reputação também estão perdendo perdendo dinheiro. Hoje o ESG, ele movimenta milhões, então você tem uma empresa que ela não trabalha com ética, ou uma empresa que ela demora muito para dar uma resposta social, ela está perdendo milhões e rios de dinheiro aí. Então, ele acaba fazendo porque vai doer no bolso, não porque ele vai ser socialmente aceitável. Mas doendo no bolso ou não, a sociedade estando em conformidade, a gente já pode caminhar um pouco mais feliz, um pouco mais tranquilo. Perfeito. Doutora, o outro, eu vi recentemente um campo que está crescendo cada vez mais no Brasil, é aquela compra de imóveis compartilhados, né? E aí eu estava vendo assim, analisando essa situação, o quanto tem que ser cauteloso. Eu acho que no momento da confecção desse contrato, eu penso que esse é um novo nicho também, que é a jovem advocacia, né? Eu falo muito, a gente fala assim da jovem advocacia, porque são ramos mais assim, modernos, né? Que vem, a gente sabe que o direito é algo dinâmico, né? Ele acompanha a evolução da sociedade, mas sabe que esse pessoal que mais jovem, que está ingressando agora no trabalho, eles ficam mais atentos a essas modificações, essa urgência desses problemas que acabam acontecendo na sociedade, dada a própria dinamicidade da sociedade, dos fatos, né? E talvez fosse também uma forma também de atuar nessa área de forma preventiva, ou até mesmo na forma de tentar depois resolver a situação de forma extrajudicial e até judicial. O que é que a doutora teria a acrescentar? O que é que acha sobre essa questão de imóveis e compras compartilhadas? A gente já pensa em imóveis, já pensa na revolução que foi quando começaram a fazer a venda de lajes. O direito de laje, o pessoal já ficou como assim, vou vender laje. Então, assim, realmente, há muito que se falar sobre esses contratos compartilhados. E tem que tomar muita atenção, tem que ter muito cuidado. Por quê? Gente,
é um contrato que precisa ter um acompanhamento de um advogado, porque ali, às vezes, da interpretação do texto, pode acabar tendo algum problema entre todos os que estão naquele contrato. O direito imobiliário, a gente pensa nesses contratos, ele é muito amplo e ele vem sendo a menina dos olhos de muitos escritórios. Então, a gente consegue pensar em regiões que tem muito essa questão do direito do uso de laje. Então, como que funcionaria isso? Até que ponto? Aonde é considerado a laje? Qual é o beril que é considerado a laje ali? E a metragem? É feita uma matrícula apartada? É feita uma planta? A minha laje, então, ela vai ser mais uma vendida? Eu vou ficar aqui? E se eu não quiser mais? Se eu comprar a casa de baixo e falar que eu não quero ter a laje? Eu não quero vender o meu direito de laje. São 2 casas, como que vai ser? Se eu quiser alugar, e se eu quiser alugar minha laje? Então, é muito desses detalhes que o direito imobiliário está trazendo como novidade. Então, as pessoas que têm apartamentos, e eu acho muito interessante essa questão que as pessoas começaram a se tocar um pouquinho mais sobre direito imobiliário, e teve um prédio, eu não me lembro em qual estado, que na época da construção, o engenheiro fez todo o prédio, era para caber uma piscina no lado de fora, ali na sacada, e o engenheiro não fez o cálculo com a piscina cheia. Então, se todo mundo enchesse a piscina, o prédio não aguentaria. Então, tá todo mundo com milhões ali investidos no apartamento, mas não pode encher a piscina, porque senão vai cair o prédio. E muita gente se atentou, tipo, poderia pedir uma indenização para a construtora? Eu comprei um apartamento na varanda tinha uma piscina. Eu tenho um negócio lá. Não é uma piscina, eu não posso colocar água. Eu poderia pedir uma indenização? Todo mundo vai pedir uma indenização? A construtora, ela ia fazer uma regressiva contra a empresa que construiu? Pô, vocês não fizeram cálculo com... Então, quando você pensa hoje em direito imobiliário, você pode estar a favor de uma construtora, por exemplo, você entender, e isso é um ponto muito interessante de quando você vai atuar nessas áreas, é muito importante você abrir os seus olhos. Eu vou, por exemplo, vou atuar numa construtora. É muito importante, às vezes, você ter um conhecimento de como funciona uma planta, como funciona, às vezes, o mínimo de um cálculo como é feito, para você poder explicar o seu direito ou não. Então, muitas vezes você vai estar ali fazendo alguma perícia dentro da casa, de metragem, e você precisa ter o mínimo de conhecimento. Eu falo que é não ficar na mão de pessoas. Então, você saber como funciona uma metragem, uma planta, como que funciona várias questões. E o direito imobiliário, ele está muito amplo, né? Então, a gente pensou na questão dos contratos. Aí, a gente pensa no direito de laje. A gente pensa vou fazer vou poder processar a construtora que me vendeu um apartamento com piscina e eu não posso encher a piscina. E os apartamentos que, se eu não me engano, foi no Nordeste, que um prédio foi construído e foi detectado que foi areia da praia. O prédio caiu, porque a areia da praia não tinha força para segurar o prédio. Quem foi o responsável? A construtora, quem construiu, quem trouxe essa areia? Como que conseguiram pegar a areia da praia para trazer para cá? Cadê o material que foi comprado? Olha como que abrangiu. Pegou o direito penal, porque a gente queria saber cadê a areia que foi comprado, o tributário, a questão de contrato, consumidor, direito imobiliário. Então, você precisa ter um leque e uma visão muito ampla daquela área para você conseguir saber como ir puxando esses nichos, né? Hoje a gente não consegue falar, eu sou só trabalhista, mas eu não vejo mais nada. Mas você é trabalhista, mas você precisa ter a noção, às vezes, de contrato para você ver, uma noção de sociedade, uma questão de saber fazer cálculos, né? Porque aí já entra na faculdade de direito, eu vou fazer direito porque não tem cálculo. A primeira matéria de penal é dosimetria de pena. Já começa fazendo cálculo ali. Aí você entra em tributário. Aí você fica, meu Deus, eu acho que eu entrei no curso errado. Então, assim, é muito importante que a gente possa fazer esses olhares mais abertos, desenvolver outras habilidades para que a gente consiga ter essa maior visão dessas novas áreas. Então, pessoal do direito imobiliário que quer se envolver, a gente consiga fazer cursos de plantas,
né? A gente consegue descobrir como que faz uma leitura de planta, né? Eu já estagiei numa construtora, e eu falo que eu fiquei muito feliz quando eu aprendi a dobrar a planta. Eu dobrava a planta melhor que a pessoa da arquitetura. Eu ficava, nossa, agora eu estou muito inteligente que eu aprendi a dobrar a planta. Depois eu saí. Eu não sofreria tanto porque eu cheguei a fazer o curso de edificações, né, que é o curso técnico. Aí eu cheguei a fazer, iniciar o curso, fiz até a metade e acabei depois trancando o curso e migrando para a área do direito. Mas é interessante esse aspecto mesmo, doutor. Aí já teria um conhecimento diferenciado, você entenderia o que está dizendo ali. Exato. E que é muitas vezes que você fala, vai o engenheiro conversar com algum advogado, eu vou mostrar isso aqui porque eu não entende nada de cálculo. Aí quando você olha a planta, fala assim, essa planta aqui está errada, porque aqui está tal coisa, e no projeto está outra. Então, é você ver a planta e ver o projeto que foi protocolado na prefeitura, e você falar, mas aqui está falando que tem que ter um muro, aqui não tem o muro da cozinha. Cadê o muro que estava aqui? Porque na planta é uma coisa, no projeto está outra. Então, isso é muito importante, né? E essas outras atividades e habilidades a serem desenvolvidas que vai fazer o diferencial. Às vezes você vai para o mercado super tradicional, perfeito. Vamos lá para a área trabalhista, área civil, área de família, mas, por exemplo, a área de família. E se eu falar sobre holding familiar? E se a gente pensar em questão de são dois empresários, eles têm a empresa juntos, eles vão se separar, mas como vai ficar a questão da cota? Vai entrar no divórcio? Não vai entrar? É muito mais amplo. Não é só o divórcio, eu preciso entender empresarial para saber das cotas, quanto que aquela pessoa tem direito de cotas. E a holding familiar? O que é uma holding? Então, o direito ele vai se modernizando e mesmo as mais tradicionais também vão se modernizando junto. E é muito importante. Perfeito, perfeito. Eu estava aqui, justamente, eu acho que se trata muito disso também, né? Dessa coisa das áreas afins e transversais que você acaba vendo essa necessidade de que o advogado seja sempre atenado a tudo isso, a essas modificações, a necessidade de ampliar um pouco do conhecimento, né? E o mercado, sobretudo a área da advocacia, ela de fato exige muito da gente, né? E sobretudo do profissional que está ingressando agora na área de mercado, é preciso que ele se dedique bastante, e às vezes há necessidade de fazer esse estudo em paralelo. Por exemplo, uma questão que é muito comum e com relação a essas necessidades que a gente menciona em determinada área, que há necessidade de conhecimento de outras áreas, até do próprio direito, né? Por exemplo, direito previdenciário, direito do trabalho também, são áreas muito afins também que acabam estando interligadas, né? Essa necessidade do advogado em estar elaborando cálculos também, né? E a gente sabe que tem um sistema que o próprio sistema da Justiça do Trabalho, ele exige um memorial específico de cálculos, né? Aqui no estado de Sergipe, não sei se foi algo em todo o Brasil, mas chegou a ser estipulado um prazo e os advogados que fossem realizar os cálculos das ações trabalhistas deveria ser realizado pelo PJE-CAL, que é um mecanismo lá do próprio sistema da Justiça do Trabalho, e não é um sistema tão simples assim, intuitivo, né, que ele permite a qualquer pessoa fazer elaborar o cálculo. É um pouco ainda complexo, somente particularmente eu entendo como um pouco complexo. E mesmo com a evolução do sistema, né, da elaboração desses cálculos, né, que veio tentando justamente fazer esse caminho de dar mais fluidez a ele e facilidade para o próprio advogado, qualquer advogado poder fazer, ainda há uma certa dificuldade pelos colegas advogados na realização desses cálculos. Então, é isso. Eu penso que o profissional que se insere hoje no mercado de trabalho, né, o jovem advogado, ele precisa estar antenado a tudo isso, acompanhar essas necessidades, né, que a carreira exige já dele enquanto profissional, ainda entrando no mercado de trabalho, não achar que vai ser simplesmente o direito puro, né, o direito material e a parte processual que serão suficientes, né? Porque é importante que ele faça esse aprimoramento, porque a gente sabe que tem outras dificuldades que ele vai se deparar no dia a dia, né? A gente sabe que, por exemplo, o profissional do direito, essa habilidade, esse traquejo que tem em audiência, a gente que iniciou a carreira, a gente sabe que é algo que é muito complicado, né? A gente não sabe, às vezes, como vai ser cortar na audiência, o que fazer em determinadas situações.
que é algo que muitos cursos, inclusive professores, né, e advogados, levou apresentando cursos para tentar fazer, dar uma segurança maior ao profissional que está ingressando no mercado de trabalho. Hoje, o grande diferencial, né, não só chegar no currículo e falar, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, as suas outras habilidades. Então, por exemplo, o caso das audiências, como se portar, mas pensar como você fica em relação, se você ficar nervoso, você consegue desenvolver a sua fala ainda? E aí, assim, eu falo, gente, gaguejar, ficar nervoso, isso é normal, é do ser humano, ninguém vai estar preparado o tempo inteiro. Perguntar quando tem dúvidas, isso é o normal. E eu falo, ainda é melhor perguntar do que fazer errado. Então, isso é do ser humano. Eu vou ficar muito nervoso. Tá, mas como que você vai trabalhar o seu nervosismo? Então, esses são os pontos que a gente precisa pensar e trabalhar, e o pessoal, antes de sair da faculdade, começar a pensar nisso também. Então, a questão do trabalho em equipe, que o pessoal sempre coloca no currículo, eu gosto de trabalhar em equipe. No primeira reunião de grupo, está todo mundo se matando, mas é importante trabalhar em equipe. Se o seu trabalho é uma esteira, por exemplo, então, se eu trabalho numa advocacia de massa e eu sou o recurso, eu precisei de uma longa esteira antes de mim, que acompanhou todo o processo, e depois do recurso, a gente vai seguindo, vai para a área de execução, aquele processo sai da minha base e vai para outra. Então, eu tenho um trabalho em equipe e eu preciso aprender a trabalhar com isso. E isso de trabalhar em equipe é também aprender a lidar com diferenças. Nem todo mundo da minha equipe vai trabalhar igual a mim, ou vai ser igual a mim, ou se formou no mesmo lugar. E isso é aprender a trabalhar essas diferenças também. A comunicação. Você tem uma fala tranquila, você é uma pessoa que a fala é agressiva, fica irritada com muita facilidade, consegue passar a sua informação de forma efetiva para as pessoas, que é muito importante numa audiência, você precisa convencer o juiz ali do que você está falando, então você tem que falar de uma forma clara, tranquila, e que mesmo que você leve uma invertida do juiz, que você continue mantendo essa fala. Você não vai se exaltar e subir uma voz, então você precisa ter esse poder da comunicação. Então, está na faculdade, vou fazer um curso de oratória, ótimo, você consegue manter o mesmo tom de voz, você consegue se fazer claro, você precisa ter esses poderes e, principalmente, passar informação para outra pessoa, se fazer entender, porque ficar falando, todo mundo consegue, eu falo que falar até papagaio fala, mas e se fazer entender, né? E ser claro. E outros pontos que eu acho muito importante e que eu trabalho na parte de compliance que eu trabalho, eu também fico na parte de gestão de pessoas. Então, eu fico muito ligada ali com RH, que eu falo que é liderança, criatividade e resolução de problemas. A liderança não é que, nossa, eu já vou chegar mandando em todo mundo. As pessoas têm um probleminha de diferenciar o que é líder e o que é chefe. O líder, você pode liderar uma equipe de 2 pessoas, você pode liderar um projeto, você pode liderar o seu serviço ali, a sua tarefa. Nossa, eu tenho um conjunto de audiências que eu vou fazer, eu vou liderar esse conjunto de audiências, porque antes eu preciso que seja impresso a inicial, a contestação, pipipipopó. Então, eu vou ter uma gestão de toda aquela equipe, porque eu vou ter um estagiário. Então, você fazer, liderar, é a sua capacidade também de motivar as pessoas, né? Não ser aquela pessoa que já chega no trabalho para baixo, falando, eu odeio todo mundo, eu odeio estar aqui. Então, é essa diferença. Resolução de problemas. A capacidade de identificar os problemas, porque às vezes passa o problema, você lê por cima, você nem identificou o problema, passou para o outro, e às vezes o outro lá na frente que tem que resolver um problema que era com você. E muitas vezes a gente pensa em retrabalho, porque se a gente joga o problema para frente, esse problema vai voltar para você, e você já está com outra demanda, você tem que parar para resolver aquela outra demanda. Então, é até a sua resolução de problema, a sua capacidade analítica, chama assim de um raciocínio fino. Então, você conseguir parar, pensar, formar um raciocínio e outra. Achou o problema? Conseguir resolver ele de forma efetiva. Não há um problema e ficar reclamando que é um problema. A gente é advogado, a gente é pago para ouvir problema e resolver problema. Então, a gente precisa conseguir achar o problema, então, esmiuçar, estudar. Então, é o que eu falo, gente, tá no início da carreira,
vai atender um cliente, você tem medo que ele faça uma pergunta e você não saiba responder, ele te chamou para o WhatsApp, pede, o senhor pode me mandar um áudio mais ou menos do problema, para que eu possa já começar a analisar? Primeiro que ele já vai se sentir especial, que você já vai começar a analisar. E você se prepara, então ele pode perguntar isso, isso e isso. Você vai e estuda aquilo. Então você vai conseguir fazer a resolução do problema, você vai liderar aquele problema e você vai ter a criatividade, que é pensar fora da caixinha para resolver. Então, ao invés de eu pensar, eu só vou seguir essa linha de raciocínio, eu posso ter a linha A, B, C, porque se A não der certo, eu tenho a B, eu tenho a C, eu tenho a D, e ter essa criatividade de encontrar soluções criativas fora da caixa, de encontrar pessoas que talvez consigam também se juntar para a gente fazer uma grande formação de resolução dos problemas. Então, eu sinto que a jovem advocacia ela precisa se preocupar e se preparar em alguns pontos. Então, eu trabalho em equipe, né, trabalhar efetivamente em equipe, contribuindo com outros membros do grupo. Não precisa falar que eu preciso amar todo mundo, mas eu preciso estar ali de uma forma contínua e tranquila, né? A resiliência ali na sua capacidade de lidar, porque você vai ter que lidar com pressão, a gente trabalha com prazo, a gente trabalha com, no meu caso, eu trabalho com auditoria. Então, eu tenho prazo para auditoria. Se eu não entreguei, o meu trabalho fica comprometido e a empresa fica comprometida. Eu estou prestando um serviço de auditoria para a empresa. Então, a gente trabalha com prazos. Então, mesmo que for, mas eu não vou trabalhar na advocacia tradicional, você vai ter prazo, você vai ter tempo para resolver alguma coisa. Você tem que ter senão você perde o time daquilo realmente. Então, resiliência para lidar com pressão, lidar com adversidades, quando você está muito ansioso para aquela audiência e o juiz vai e remarca, mudanças da forma efetiva e adaptativa do problema. Às vezes o cliente está vindo com aquele problema, você está caminhando naquele processo, no meio do processo vem um outro e muda totalmente, você precisa dar um passo para trás para poder ir para frente. Então, esses pontos, que é essa coisa mais interpessoal, precisa ser muito trabalhada também, para que a gente possa atuar tanto numa advocacia tradicional, tanto numa advocacia mais moderna e extrajudicial. Perfeito. Ao tempo que analiso essa situação, né, da jovem advocacia, eu acho que outro ponto também que eu acho que dificulta muito os jovens advogados também, eu acho que é essa questão da estrutura, né? Por exemplo, tem um local para atendimento, né? Tem um local para que ele possa realizar suas atividades, né? Aqui em Aracaju, teve eu não sei como é que anda hoje, mas eu lembro que teve um período aí que a OAB daqui, ela disponibilizou salas para a jovem advocacia. Teve algumas iniciativas construídas por parte da OAB, né, de facilitação de token, né, que é aquele certificado digital dos advogados e tudo. Quais outros mecanismos que o jovem advogado pode se utilizar para poder já quando ele não tem, sobretudo quando ele não tem recursos suficientes para poder fazer os atendimentos. Eu acredito que tem algumas outras alternativas, fora a questão da OAB. Eu não sei se a OAB de São Paulo é assim também, se eles fornecem um espaço, né, para que a jovem advocacia, para que ela faça atendimentos, ou se o advogado tem que se virar nos 30, além de tentar buscar mecanismos que não sejam tão pesados financeiramente, sobretudo porque está iniciando a carreira. Aqui em São Paulo é mais comum as subseções, tem algumas salas para atendimento, o que já facilita, né? Você vai ali, já está perto da sua subseção. Então, na seccional, eu acho que não tem, não tenho certeza, até porque eu já fui nos dois espaços, eu acho que não tem, mas as subseções, a maioria tem, e não é uma sala, não, são 2, 3, 5 salas disponíveis, então isso já facilita muito. Eu acho que hoje, para você ser jovem advogado, e eu falo que você não precisa montar um escritório, porque quando eu acho que todo mundo tem um sonho de ter um nome na placa, e eu entendo isso, realmente um sonho, principalmente do nosso povo, de ver ali a gente conseguiu, né? Esse ponto é muito importante, doutora, porque a gente, eu particularmente, eu passei por isso. Eu lembro que a necessidade que a gente tem e a cobrança que a própria sociedade faz, né, enquanto profissional. Quem é fulano de tal? Onde é que fica seu escritório? Né?
Mas eu penso que isso tudo a gente está caminhando por um processo que também há uma parcela do mercado que é também jovem e já aceita essa mudança desses padrões. Sim, eu acho que é importante a gente pensar nessa mudança de padrões, porque a sociedade está se modernizando. Então, às vezes a pessoa ela não quer realmente se deslocar da casa dela para o seu escritório. Ela quer fazer uma reunião virtual, porque ela está na casa dela, ela possa fazer uma reunião. E às vezes ela está muito mais à vontade de falar um problema que ela está tendo, porque ela está no ambiente dela, no conforto dela. Então, assim, eu nunca vou tirar o mérito de ninguém que fala, eu quero ter meu ambiente físico. Beleza, a gente vai conquistar seu ambiente físico, mas vamos com calma, porque o ambiente físico ele requer o aluguel, mas ele também tem que ter os seus materiais. Você precisa ter uma cadeira, você precisa ter um computador, você precisa ter uma mesa, você tem que pagar o aluguel, água, luz, internet. Então, não é só chegar lá e colocar o cavalete e tal, é muitas outras coisas. E no início, então, já tem o pagamento para conseguir a carteira e a brochura, e a inscrição, que já é cara, o token. Muitas vezes o jovem advogado não tem a vestimenta para ir numa audiência, então ela precisa comprar, às vezes, o primeiro terno, as mulheres o primeiro vestido, o primeiro salto. A gente já sabe que a sociedade impõe um padrão para a advocacia, o que, graças a Deus, a gente está conseguindo dar uma quebrada, a gente consegue fazer uma audiência virtual um pouquinho mais tranquila, não precisa estar tanto, mas muitas vezes a gente pega um juiz que vai perguntar, cadê a gravata, doutor? Então, a gente já fica nessa questão, mas eu acho que a jovem advocacia ela tem que adotar tecnologias para suas otimizações de processos. E quando eu falo tecnologia, gente, não é tecnologia de você comprar um último software. Não, é você, muitas vezes, usar o Google Drive para fazer organização de processo. Você ter uma planilha para organizar. E não dá para chegar aqui e falar para vocês, não, que a gente tem que trabalhar com inteligência artificial, quando a gente não está fazendo o básico, que é montar uma planilha de honorários, uma planilha de prazo. Então, não é, nossa, eu preciso muito ter um software. E aí, ai, sério, quantos processos você tem? 3. Falei, pô, mas aí você calcula prazo na mão. Não precisa ter um software. Então, a gente pode ir aos poucos. Por exemplo, o Google, ele tem uma ferramenta que você possa criar um site, você paga R$ 75, inclusive o meu é assim, eu paguei R$ 75 no cartão de crédito, dura um ano, e você monta um site e fica muito bom, fica muito legal. E assim, é um site com www, você pode comprar o domínio, então J. Jesus Advogados é o meu domínio, e eu paguei só um valor e eu fico ali. Você pode, enjoei dessa cor, você derruba tudo e faz tudo de novo. E você não está pagando nada. Você consegue fazer alguns anúncios pelo Google Ads, você vai ali fazendo alguns cálculos. Eu tenho um dinheirinho, eu vou investir para fazer um marketing digital. Então, a gente tem que começar a trabalhar com poucos recursos que a gente não tem, não dá para a gente iniciar a carreira fazendo dívidas, mas fazendo essas poucas mudanças. Então, vamos fazer o armazenamento na nuvem, vamos colocar ali o processo, vamos fazer ali, às vezes, uma assinatura digital, você não precisa ficar gastando com cópia, vamos fazer alguns outros recursos que possam otimizar a rotina de trabalho e que possam fazer você realmente ter o seu escritório e fazer sua advocacia. Então, a primeira coisa, vamos lá, vamos pegar o token. Tem subseções que o primeiro token é gratuito, muito bacana. Outros é pago, aqui em São Paulo é pago. E aí já vai começando, já tendo alguns gastos iniciais. Então, dá para a gente começar a fazer algumas coisas de forma digital. Então, às vezes, investir num bom computador, que consiga ter uma boa câmera para você fazer uma audiência, vale mais do que você alugar um espaço. Quer dizer, você vai gastar R$ 2.000 de aluguel, e às vezes o aluguel está incluso só o condomínio, se você pegar um com condomínio, e às vezes você não tem uma boa máquina, né, que vai te deixar na mão, você não tem um bom pacote Office, tem um pacote Office pirata, que às vezes para de funcionar. Então, muitas vezes, é você utilizar a tecnologia a seu favor. Né? Fazer a divulgação, eu falo assim, se quer ser conhecido, faça uma boa divulgação. Cria um Instagram bacana, passa a informação. Mas eu não estou ganhando nada. Pô, mas você passa uma informação, porque você não está passando toda a informação. Se a pessoa tiver um problema, ela vai ver e vai falar, poxa, eu acho que isso aqui está no meu caso. Então, eu vou procurar esse advogado para ver o que pode ser feito.
Então, a gente vai fazendo essas delimitações para fazer esses quesitos de como investir numa formação contínua e adotar tecnologias para otimização de processos, né? Otimização de processos, poderia falar uma vida inteira aqui, mas basicamente usar a tecnologia a seu favor, para que a gente possa realmente ir fechando o ciclo, para que a gente consiga ir aos poucos e fazer os investimentos. E uma coisa principal, dinheiro do escritório é dinheiro do escritório, dinheiro pessoal é dinheiro pessoal, é uma boa coisa. Porque quando você viu, você gastou todo o dinheiro do escritório, você não consegue abrir nada físico. Então, a primeira coisa, vamos fazer uma planilhinha de honorários, o que é meu, o que é dos honorários, o que é honorários do escritório. Já é um inicial ali. Essa organização é complicada mesmo, sobretudo, sobretudo para o jovem advogado mesmo, né? Porque requer um conhecimento um pouco, né, sobre economia, né, essas coisas, e eu acho que nem sempre o advogado consegue dar conta, justamente porque ele, não, eu não sou da área de exatas, minha área é humana. É humanas. Exatamente. Doutora, a gente está se aproximando aqui do final da live. Eu gostaria de agradecer a doutora pela contribuição aqui no Grito de Alerta, foi de suma importância. Eu tenho certeza que existe muito mais a ser explanado, porque são muitas coisas que envolvem a problemática desse profissional que está se inserindo agora no mercado de trabalho, que é o jovem advogado, né? Porque ele precisa, e eu acho muito importante esse papel desenvolvido, porque a gente sabe que por trás dessa advocacia tão exuberante que é apresentada em nossa sociedade, né, de ostentação, de um profissional, né, de luxo, dessas coisas todas, a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Quando a gente entra no mercado do trabalho, a gente percebe que a gente tem que ralar muito, e às vezes o jovem advogado, quando ele ingressa nesse mercado do trabalho, ele acaba se frustrando tanto quanto, e aí ele acaba achando, pô, será que eu escolhi a profissão correta? Será que era de fato eu escolhi o curso correto para fazer? Eu deveria ter feito. E quando vem uma live como essa, né, preocupada justamente com a jovem advocacia, né, que são profissionais, né, que está naquele entusiasmo para começar a trabalhar e ganhar dinheiro, e aí começa a se deparar com esses obstáculos, ouvindo e percebendo essas explanações que foram apresentadas pela doutora, ele se sente, acho que, um pouco mais tranquilo e seguro e percebe que isso não parte de uma particularidade dele, que é algo que está inserido em todo o contexto profissional, né? Então, parabenizo a doutora pela coragem, né? Por ter escolhido essa temática, por estar atuando e trabalhando nessas questões, né? Inclusive junto com a comissão da Jovem Advocacia, que a gente sabe que é muito importante, né? Que tenham pessoas para nortear ele e guiá-los enquanto profissionais da área. Parabenizá-la pela riqueza de conhecimento também, estudo, né, dedicação, profissionalismo, né, que mesmo sendo uma jovem advogada, já está exemplarmente trabalhando muito bem, é notável pela sua disposição em falar, pelas suas colocações, né? A gente sabe que isso não é tão comum para os jovens advogados. Gostaria de agradecer também a todos que assistem o Grito da Alerta e que assistirão, porque essa live vai ficar aqui salva no Plano da Negritude, né? Esse projeto Grito da Alerta. E agradecer ao presidente Estevão, né, pela disponibilidade do canal, pela criação, pela confiança depositada em mim. Né? Agradecer a todos, de modo geral, a toda a diretoria do Plano da Negritude, da ANAM, da Associação Nacional de Advocacia Negra. E eu vou repassar a palavra para a doutora para que ela possa fazer as considerações finais. Eu gostaria de finalizar falando para todos os jovens advogados, calma, tudo vai melhorar. Ninguém começa como igual no Suítes, que já chega lá com o nome na porta. Ninguém é Harvey, calma, tudo vai melhorar. Então, não vamos ficar frustrados no primeiro ano da profissão, tudo vai melhorar. Eu me coloco à disposição do clã, da ANAM, para que a gente possa seguir com mais. Quem sabe a gente não faz uma série para jovem advocacia? Olha as ideias. E eu me coloco à disposição de todos os advogados que estão aqui ao vivo e que vão ver essa live, para que possam me procurar. Eu vou ajudar, a gente pode pensar em carreira juntos. É muito importante a gente não desanimar, que a gente precisa de jovens advogados, principalmente apoiando uma causa. Né? A gente sabe que é mais difícil para a gente, às vezes a gente tem que trabalhar em dobro para mostrar que é bom,
mas que não desistam. Quero agradecer, foi ótimo dividir a fala com você, doutor, foi incrível, fiquei muito feliz. E agradeço ao doutor Estevam que me chamou, é uma grande oportunidade, eu fico muito feliz em fazer parte da ANAM, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Perfeito, perfeito. Doutora, eu só vou pedir para que deixe o endereço das suas redes sociais, para caso alguém tenha interesse, entre em contato com a doutora. Tá, gente? Olha, vocês vão me achar no Instagram pelo Jaqueline com C e Q Jesus.adv. Lá vai ter minhas outras redes sociais, mas pode me procurar no Instagram, pode me mandar mensagem, vai ser ótimo, estarei disponível a todo mundo. Tá ótimo. Doutora, obrigado mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Toda quarta-feira, o Plano Negritude está fazendo esse projeto de alerta. É quarta-feira que vem nós temos também outra live, tá bom? Um abraço em todos. Tchau, tchau. Tchau!